Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Quarta, 26 de outubro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite. Portal EBC Brasil. Sessão da aprovação da PEC 241 durou 9 horas, sendo marcada por bate-boca. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição 241, que limita o crescimento das despesas públicas à taxa de inflação do ano anterior por 20 anos. A sessão durou 9 horas e foi marcada por bate-boca entre deputados e pelos protestos na galeria do plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, ordenou a saída dos manifestantes. O governo precisava de 308 votos para aprovar a PEC. Teve 359, garantindo a vitória com folga. Mesmo assim, foram 9 votos a menos do que no primeiro turno da votação e 11 votos a menos que os 370 votos previstos pelo Palácio do Planalto. Como 116 deputados votaram contra a PEC 241 e 2 se abstiveram. A oposição já anunciou que, se a PEC for aprovada no Senado, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com o deputado Alessandro Molon, da Rede, a medida vai diminuir o orçamento da saúde e isso é inconstitucional. O líder do governo na Câmara, André Moura, do PSC, comemorou a aprovação do texto. O deputado defendeu que a PEC vai manter os orçamentos da saúde e da educação. Agora, o texto da PEC 241 segue para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois será votado em plenário novamente em 2 turnos. Se sofrer alteração, volta à Câmara dos Deputados, somente depois que o mesmo texto for aprovado pelas 2 casas legislativas. A emenda pode ser promulgada e entrar em vigor. Daqui a pouco, mais informações sobre a PEC. Vamos para a previsão do tempo para Itapeva amanhã. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 26 e mínima de 18 graus. Diretamente do site do Governo Federal, brasil.gov.br. Governo vai distribuir 3,5 milhões de testes de Zika vírus. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça a compra de 3,5 milhões de teste rápido para identificar o Zika vírus. Está prevista a distribuição de 2 milhões de kits até o final deste ano. E o restante será compartilhado até fevereiro de 2017. A tecnologia confirma em 20 minutos se o paciente está ou já foi infectado pelo Zika vírus em algum momento da vida, ou seja, com a tecnologia será possível identificar o vírus no organismo, independentemente do tempo de infecção. A produção do insumo será feita pelo Laboratório Público Bahia Pharma. Atualmente, o teste ofertado no Sistema Único de Saúde SUS e o PCR Biologia Molecular, que só detecta a doença no período de viremia, quando o vírus está presente na corrente sanguínea. Ao todo, foram investidos 119 milhões para a aquisição dos testes sorológicos, com projeção para garantir o abastecimento da rede por 1 ano. A negociação com a Bahia Pharma permitiu a compra no valor unitário de R$ 34,00, quase 4 vezes menor do que o valor proposto por outra emenda do mercado, R$ 131,75 por teste. O teste será realizado em pessoas que tiverem sintomas da doença e com indicação médica, sendo que as gestantes e as crianças terão prioridade. O diagnóstico produzido pela Bahia Pharma é composto por 2 tiras portáteis em que são depositadas as amostras de soro dos pacientes a serem analisadas. A primeira tira vai identificar infecções recentes de até 2 semanas.
anteriores à realização do exame. A segunda vai identificar se a pessoa foi infectada há mais tempo. Tudo isso em 20 minutos. A compra do teste rápido faz parte da estratégia permanente do Ministério da Saúde de enfrentamento ao Aedes aegypti e chega antes do verão, período de maior circulação do vetor e, consequentemente, das doenças transmitidas por ele, como a zika, dengue e chikungunya. Os recursos federais destinados à vigilância em saúde, piso fixo de vigilância em saúde, para transferência aos estados, municípios e Distrito Federal, que inclui as ações de combate ao Aedes aegypti, cresceram 39% nos últimos anos, passando de 924 milhões para 1,29 bilhão em 2015. E no ano de 2016, houve um incremento de 580 milhões de reais, chegando a 1,87 bilhão. Além disso, o Ministério da Saúde contou com apoio extra do Congresso Nacional por meio de emenda parlamentar no valor de 500 milhões de reais. Voltamos a falar sobre a aprovação da PEC 241. Estado de Minas. Teto dos gastos públicos vai ser votado no Senado até o fim do ano. A estimativa é que a primeira análise do texto pelos senadores ocorra em 29 de novembro. A votação final deve ficar para 13 e 14 de dezembro. Ao longo da discussão, a oposição na Câmara se mostrou mais efetiva do que no primeiro turno de votação da PEC. O manejo do chamado kit obstrução fez com que a votação do teto levasse 8 horas e 30 minutos de duração contra 7 horas e 30 minutos do primeiro turno. Além disso, no dia 10 de outubro, a apreciação do texto e dos destaques levou ao todo 12 horas. Dessa vez, o mesmo tempo não foi suficiente para cumprir a missão, e a apreciação levou ao todo 13 horas e 30 minutos. Muita água ainda tem para rolar até chegar então a votação ao Senado dessa PEC, que pela oposição vai tirar gastos da saúde e da educação e para o governo não vai mexer nesses direitos. Vamos ver o que vai acontecer, mas tudo indica que ela não é para um bom caminho. Queria que fosse o contrário. Com isso, nós terminamos o Jornal Breve de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.